Olá, meu nome é Daniela Freixo de Faria e hoje a gente vai falar da relação com os enteados. Eu tenho recebido muitos pedidos dessa relação linda, dos novos casamentos surgindo, das crianças convivendo. Como é que eu posso ajudar com os filhos desse novo casamento e como é que fica essa relação para a criança e para esse adulto. Eu me intrometo, não me intrometo, essa criança eu posso me tornar alguém que interfere na vida dela, eu dou bronca, não dou bronca, essa criança tem que me olhar de que maneira. E esse é um movimento novo surgindo, ou seja, a gente está aprendendo junto, conforme essas famílias vão se formando, mas tem algo muito bonito acontecendo. Obviamente, pai e mãe sempre serão pai e mãe, ou seja, nunca mãe ou pai serão substituídos por ninguém, mas a hora que esse pai se casa e a hora que essa mãe se casa, essa criança, filha desse pai e dessa mãe, adquire duas novas pessoas de referência na sua vida. A mulher do pai e o marido da mãe se tornam dois novos adultos referenciais na vida dessa criança, o que é maravilhoso. Mas esse convívio é um convívio a ser construído junto. Por quê? Porque afinal de contas, essa família que nunca morou junto começa a morar junto, e a mesma coisa acontece no caso da mãe ou do pai também morando nessa outra casa. Quando a gente se torna um adulto de referência para uma criança, isso significa que os meus exemplos, a hora que eu estou sozinho com essa criança, na hora que eu moro com essa criança, eu também sou uma pessoa responsável pela segurança dela, pelo respeito por ela, pelo respeito dela e por criar uma intimidade ou um relacionamento também com essa criança. Na hora em que eu assumo esse lugar, eu também sou responsável por cuidar para que essa relação floresça e para que essa relação se torne algo rico, tanto para a criança quanto para mim. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes o que acontece é que esse adulto que entra para a vida dessa criança, ele entende que ele não pode interferir em nada, então ele passa distante porque ele entende que é muita intromissão da parte dele e ele não quer participar da vida da criança, ou ele interfere diretamente de uma maneira muito incisiva. E isso também fere a criança, porque afinal de contas ela reflete imediatamente pensando, ela não é minha mãe ou ele não é meu pai, ele não tem o direito de falar assim comigo. Por isso que essa é uma relação construída e construída com muito respeito e tempo. Para que, a hora que eu me torno um adulto referencial, a conversa que eu tenho com essa criança, que é de um lugar completamente diferente de um pai ou de uma mãe, e a hora que eu tenho esse respeito construído e adquirido, naturalmente eu me tornei um adulto de referência. Então a criança que convive com esta pessoa, é ouvida, ela começa também a ouvir de volta. Esse adulto que se torna um adulto de referência, ele passa a ter voz na vida desse pequeno, a partir do momento em que essa intimidade começa a ser criada. Vou dar um exemplo, eu posso ser tia de um sobrinho, eu não sou mãe dele, eu sou apenas tia ou madrinha, mas a hora que a gente constrói uma relação de confiança e esse sobrinho, por exemplo, está comigo num sofá, eu posso muito bem dizer, fulano, tira o pé do sofá, e ele vai tirar o pé do sofá. Eu sou o adulto responsável naquele momento e ele é a criança que tem uma relação de confiança comigo. E a gente está os dois naquele momento e ele tem uma relação completamente de amor e respeito. E eu tenho por ele. Então a gente tem uma relação que acontece ali e isso pode resultar no encontro como uma orientação. Agora, nessa entrada de um casamento, que é muito mais profundo, com uma convivência muito mais intensa, perceba o quanto é importante que essa construção se dê numa via de mão dupla e com uma
um cuidado e um carinho e um amor e uma tranquilidade para que isso seja de uma maneira muito respeitosa. A hora que isso acontece, a gente cria vínculo e é possível ver crianças que cresceram com esses 4 adultos de referência, pai e mãe sim, mas mais esses 2 adultos de referência, no dia de um casamento, por exemplo, entrarem com o pai e mais esse padrasto na igreja e terem a mãe e mais essa esposa do pai também como grande referência na vida. Adultos hoje grandes, né? Crianças que cresceram dessa maneira se sentem agraciados por terem 4 pessoas cuidando e amando essa pessoa desde sempre, dessa maneira, com tanto respeito e amor. Então essa união, essa nova união pode sim gerar um lugar extremamente poderoso, extremamente amoroso para qualquer criança. Basta todos os adultos envolvidos terem esse cuidado e essa paciência para construir uma relação de respeito e que o tempo possa ser um grande amigo nesse momento. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.